Capítulo 2. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim, que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas co-cidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Oração, capítulo 1. Deus convida-nos a orar. Ligados a Deus através da oração. É algo maravilhoso que possamos orar com eficácia, que mortais indignos e falhos possuam o poder de levar os seus pedidos a Deus. Que poder mais elevado do que este pode o homem desejar? Estar ligado com Deus infinito. O homem fraco e pecaminoso tem o privilégio de falar com o seu Criador. Podemos pronunciar palavras que alcançam o trono do monarca do universo. Podemos falar com Jesus ao andarmos pelo caminho, e ele diz: "Estou à tua direita." Podemos comungar com Deus no nosso coração. Podemos caminhar na companhia de Cristo. Quando empenhados no nosso trabalho cotidiano, podemos suspirar o desejo do nosso coração de modo inaudível para qualquer ouvido humano. Mas essa palavra não pode morrer no silêncio, nem se pode perder. Nada pode sufocar o desejo da alma. Ele ergue-se acima do ruído contínuo da rua, acima do barulho das máquinas. Estamos a falar com Deus, e a nossa oração é ouvida. Portanto, pede e recebereis. Pede humildade, sabedoria, coragem, aumento da fé. Uma resposta virá para toda a oração sincera. Pode não vir exatamente como deseja, ou no momento em que a espera, mas virá do modo e no tempo que melhor responda à sua necessidade. As orações que oferece na solidão, no cansaço, na provação,
Deus responde, nem sempre segundo as suas expectativas, mas sempre para o seu bem. Jesus convida-nos a orar. O Senhor dá-nos o privilégio de o buscarmos individualmente e em oração fervorosa, de lhe levarmos os fardos da nossa alma, nada retendo daquele que nos convidou: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Oh, como devíamos estar gratos pelo fato de Jesus estar disposto a ser capaz de levar todas as nossas fraquezas e de nos revigorar e curar todas as nossas doenças, se for para o nosso bem e para a sua glória. Vinde a mim é o seu convite. Sejam quais forem as vossas ansiedades e provações, apresentem o vosso caso perante o Senhor. Conta a Jesus todas as tuas necessidades. Poucos há que apreciem ou aproveitem corretamente o precioso privilégio da oração. Devemos ir a Jesus e contar-lhe todas as nossas necessidades. Podemos trazer-lhe as nossas pequenas preocupações e perplexidades, bem como os nossos grandes problemas. Seja o que for que surja para nos perturbar ou angustiar, devemos levar ao Senhor em oração. Quando sentimos que precisamos da presença de Cristo a cada passo, Satanás terá pouca oportunidade para introduzir as suas tentações. O seu esforço estudado é procurar manter-nos afastados do nosso melhor e mais simpatizante amigo. Não deveríamos fazer de ninguém o nosso confidente, senão de Jesus. Podemos com segurança comunicar-lhe tudo o que está no nosso coração. Abrir o coração a um amigo. Orar é abrir o coração a Deus como a um amigo. Não que isso seja necessário para que Deus possa conhecer aquilo que somos, mas para que sejamos capacitados para o receber. A oração não faz descer Deus até nós, mas eleva-nos até Ele. Quando Jesus estava sobre a terra, ensinou os seus discípulos a orar. Ensinou-lhes que apresentassem as suas necessidades diárias perante Deus e que lançassem todas as suas preocupações sobre Ele. E a garantia que lhes deu de que suas petições seriam ouvidas é uma garantia também para nós. Deus acolhe-nos na sua sala de audiências. Nós vamos a Deus por especial convite, e Ele aguarda para nos dar as boas-vindas à sua sala de audiência. Os primeiros discípulos que seguiram Jesus não ficaram satisfeitos com uma conversa apressada com Ele junto ao caminho. Eles disseram: Rabi, onde moras? Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia. João capítulo 1, 38 e 39. Da mesma forma podemos ser admitidos na mais chegada intimidade e comunhão com Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Salmo 91, verso 1. Que aqueles que desejam a bênção de Deus batam e esperem à porta da misericórdia com firme convicção, dizendo: Pois tu, ó Senhor, disseste, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. Mateus 7, verso 8. Um privilégio exaltado. Quando em problemas, quando assaltados pelas mais ferozes tentações, eles, os filhos de Deus, têm o privilégio da oração. Que exaltado privilégio! Seres finitos de pó e cinza, admitidos através da mediação de Cristo na sala de audiência do Altíssimo. Através desses exercícios, a alma é elevada a uma proximidade sagrada com Deus e é renovada em conhecimento e em verdadeira santidade, sendo fortificada contra os ataques do inimigo. A oração é tanto uma necessidade especial como um privilégio. Aqueles que professam amar a Cristo não compreenderam a relação que existe entre eles e Deus. Não percebem que grande privilégio e que grande necessidade são a oração, o arrependimento e a prática das palavras de Cristo. A oração capacita-nos para vivermos na luz da sua presença. É nosso privilégio abrir o coração e deixar entrar a luz da presença de Cristo. Meu irmão, minha irmã,
Vire-se para a luz. Coloque-se em contato real e pessoal com Cristo, para que possa exercer uma influência que seja enobrecedora e reavivadora. Que a sua fé seja forte, pura e firme. Que a gratidão de Deus encha o seu coração. Quando se levantar de manhã, ajoelhe-se ao lado da sua cama e peça a Deus para lhe dar forças para cumprir os deveres do dia e para enfrentar as suas tentações. Peça-lhe para o ajudar a levar para o seu trabalho a doçura do caráter de Cristo. Peça-lhe para o ajudar a pronunciar palavras que inspirem aqueles que estão ao seu redor com esperança e coragem e que o levem para mais perto do Salvador. As nossas orações nunca sobrecarregam ou cansam Deus. Não há tempo ou lugar em que seja inapropriado oferecer uma petição a Deus. Não há nada que nos possa impedir de elevar o nosso coração no espírito de oração fervorosa. Nas multidões da rua, no meio de uma transação comercial, podemos enviar uma petição a Deus e implorar orientação divina, como fez Neemias quando apresentou seu pedido perante o rei Artaxerxes. Um lugar reservado para comunhão pode ser achado onde quer que estejamos. Deveríamos ter a porta do coração constantemente aberta e fazer subir continuamente o nosso convite para que Jesus possa vir e habitar na alma como hóspede celestial. Embora possa haver uma atmosfera maculada e corrupta ao nosso redor, não temos de respirar o seu miasma, mas podemos viver no puro ar do céu. Podemos fechar todas as portas à imaginação impura e aos pensamentos não santificados, se erguermos a alma até a presença de Deus através da oração sincera. Aqueles cujo coração está aberto para receber o apoio e a bênção de Deus caminharão numa atmosfera mais santa do que a da terra e terão comunhão constante com o céu. Necessitamos de ter perspectivas mais claras sobre Jesus e uma compreensão mais plena sobre o valor das realidades eternas. A beleza da santidade deve encher o coração dos filhos de Deus. E para que isso possa ser realizado, devemos procurar a revelação divina das coisas celestiais. Que a alma seja atraída para fora e para cima. Que Deus possa conceder-nos uma brisa da atmosfera celeste. Podemos manter-nos tão perto de Deus que em cada provação inesperada, os nossos pensamentos se virem para Ele de modo tão natural como a flor se vira para o sol. Mantenha as suas necessidades, as suas alegrias, as suas mágoas, as suas preocupações e os seus medos perante Deus. Não o pode sobrecarregar, não o pode cansar. Aquele que conta os cabelos da sua cabeça não é indiferente às necessidades dos seus filhos. O Senhor é muito misericordioso e piedoso. Tiago 5, verso 11. O seu coração de amor é tocado pelas nossas mágoas, e mesmo pela nossa expressão dessas mágoas. Leve-lhe tudo o que torna a mente perplexa. Nada é grande demais para ele suportar, pois ele sustenta os mundos. Ele governa todos os assuntos do universo. Nada que esteja de algum modo relacionado com a nossa paz é pequeno demais para ele notar. Não há qualquer capítulo na nossa experiência que seja escuro demais para ele ler. Não há perplexidade difícil demais para ele deslindar. As relações entre Deus e cada alma são tão distintas e tão plenas como se não houvesse mais nenhuma outra alma sobre a terra para partilhar o seu cuidado vigilante, nenhuma outra alma pela qual tivesse dado o seu filho amado. Um antegosto do céu. Descanse totalmente nas mãos de Jesus. Contemple o seu grande amor. E enquanto medita sobre a sua abnegação, sobre o seu sacrifício infinito feito em nosso favor, para que pudéssemos crer nele, o seu coração será cheio de santa alegria, de paz tranquila e de amor indescritível. Ao falarmos sobre Jesus, ao nos dirigirmos a Ele em oração, a nossa confiança de que Ele é o nosso Salvador pessoal e amoroso será fortalecida e o seu caráter parecer-nos-á cada vez mais amável. Podemos desfrutar de ricos festins de amor, e ao crermos plenamente que somos dele por adoção, podemos ter um antegosto do céu. Espere no Senhor pela fé. O Senhor atrai a alma em oração e permite-nos sentir o seu precioso amor.
Temos uma maior proximidade dele e podemos manter uma doce comunhão com ele. Obtemos perspectivas claras sobre a sua ternura e compaixão, e o nosso coração é quebrantado e derretido pela contemplação do amor que nos é dado. Sentimos de fato um Cristo presente na alma. Estamos nele e sentimos-nos à vontade com Jesus. As promessas fluem para a alma. A nossa paz é como um rio, onda após onda de glória rola no coração e de fato ceamos com Jesus e ele conosco. Temos uma percepção clara do amor de Deus e permanecemos no seu amor. Nenhuma linguagem pode descrevê-lo. Está para além do conhecimento. Somos um com Cristo. A nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Temos a garantia de que quando aquele que é a nossa vida aparecer, também nós apareceremos com ele na glória. Com uma forte confiança, podemos chamar a Deus nosso Pai. A oração traz frescura à vida espiritual. A nossa vida deve estar unida à vida de Cristo. Devemos obter constantemente dele, participando dele, o pão vivo que desceu do céu, obtendo água de uma fonte sempre fresca, sempre doadora dos seus tesouros abundantes. Se mantivermos o Senhor sempre perante nós, permitindo que o nosso coração se dirija a Ele em ações de graça e em louvores, teremos uma frescura contínua na nossa vida religiosa. As nossas orações tomarão a forma de uma conversa com Deus, tal como se falássemos com um amigo. Ele falará conosco pessoalmente sobre os seus mistérios. Frequentemente teremos um senso alegre e doce da presença de Jesus. Frequentemente o nosso coração arderá dentro de nós, ao ele aproximar-se para comungar conosco, como fez com Enoque. Quando esta é, na verdade, a experiência do cristão, vê-se na sua vida uma simplicidade, uma humildade, uma mansidão e uma modéstia de coração que mostram a todos aqueles com quem se associa que ele esteve com Jesus e que aprendeu com ele. Um lugar para onde fugir que está sempre aberto. O caminho para o trono de Deus está sempre aberto. Pode não estar sempre de joelhos em oração, mas as suas orações silenciosas podem ascender constantemente a Deus em busca de força e de orientação. Quando tentado, como certamente será, pode fugir para o lugar secreto do Altíssimo. Os seus braços eternos ampará-lo-ão. O segredo do poder espiritual. A oração é a respiração da alma. É o segredo do poder espiritual. Nenhum outro meio de graça a pode substituir, e a saúde da alma ser preservada. A oração coloca o coração em contato imediato com a nascente da vida e fortalece os tendões e os músculos da experiência religiosa. Negligencie o exercício da oração ou empenhe-se na oração de forma espasmódica, de vez em quando, como parecer conveniente, e perderá a sua ligação a Deus. As faculdades espirituais perdem a sua vitalidade. Falta saúde e vigor à experiência religiosa. É uma coisa maravilhosa que possamos orar eficazmente, que mortais indignos e falhos possuam o poder de apresentar os seus pedidos a Deus. Que poder maior do que este pode o homem desejar? Estar ligado ao Deus infinito. O homem fraco e pecador tem o privilégio de falar com o seu Criador. Podemos pronunciar palavras que alcancem o trono do monarca do universo. Podemos falar com Jesus ao andarmos pelo caminho, e ele diz-nos: estou à tua direita. A oração secreta é a alma da religião. Não negligencie a oração secreta, pois ela é a alma da religião. Com oração sincera e fervorosa, implore por pureza de alma. Implore de forma tão fervorosa, tão ansiosa, como se estivesse a implorar pela sua vida mortal, caso ela estivesse em risco. Permaneça perante Deus até que anseios inexprimíveis sejam gerados dentro de si para a salvação e que seja obtida a doce evidência de que o pecado foi perdoado. Cada oração sincera é ouvida. Os discípulos ainda não estavam familiarizados com os recursos e o poder ilimitados do Salvador. Ele disse-lhes: até agora nada pedistes em meu nome. João 16, 24.
Ele explicou que o segredo do sucesso deles estaria em pedirem força e graça em seu nome. Ele estaria perante o Pai para apresentar o pedido por eles. Ele apresenta a oração do humilde suplicante como o seu próprio desejo em favor daquela alma. Cada oração sincera é ouvida no céu. Pode não ser expressa com fluência, mas se o coração está nela empenhado, ela ascenderá ao santuário onde Jesus ministra, e ele apresentá-la ao Pai sem qualquer palavra estranha ou gaguejada, bela e fragrante com o incenso da sua perfeição. O caminho da sinceridade e da integridade não é um caminho livre de obstáculos, mas em cada dificuldade devemos ver um chamado à oração. Não há nenhum ser vivo que tenha qualquer poder que não tenha recebido de Deus, e a fonte de onde ele procede está franqueada ao mais fraco ser humano. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Em meu nome, ordenou Cristo aos discípulos que orassem. No nome de Cristo devem os seus seguidores estar de pé perante Deus. Através do valor do sacrifício feito por eles, tem valor aos olhos do Senhor. Por causa da justiça imputada de Cristo, são considerados preciosos. Por amor a Cristo, o Senhor perdoa aqueles que o temem. Ele não vê neles a vileza do pecador. Reconhece neles a semelhança do seu Filho, em quem eles creem. Os anjos registram as nossas orações e influenciam-nos para o bem. Quando se levantam de manhã, sentem o vosso desamparo e a vossa necessidade de força vinda de Deus, e tornam conhecidas as vossas necessidades ao Pai Celestial, de um modo humilde e fervoroso. Se assim é, os anjos registram as vossas orações, e se estas orações não procederam de lábios fingidos, quando estiverem em perigo de inconscientemente agirem erradamente e de exercerem uma influência que leve outros a agirem erradamente, o vosso anjo da guarda estará ao vosso lado, indicando-vos um procedimento melhor, escolhendo as vossas palavras por vós e influenciando as vossas ações. Se não sentem qualquer perigo, e se não proferem uma oração pedindo ajuda e força para resistir às tentações, certamente serão desencaminhados. A vossa negligência do dever será registrada no livro de Deus no céu, e serão achados em falta no dia de prova. Tal como Moisés, podemos desfrutar de comunhão íntima com Deus. Aquela mão que fez o mundo, que mantém as montanhas no seu lugar, toma este homem de pó, este homem de fé poderosa, e misericordiosamente esconde-o numa fenda da rocha, enquanto a glória de Deus e toda a sua bondade passam perante ele. Podemos maravilhar-nos de que a excelente glória, refletida da onipotência, brilhasse na face de Moisés com tal brilho que o povo não podia olhar para ela. A impressão de Deus estava sobre ele, fazendo-o parecer um dos anjos brilhantes vindos do trono. Esta experiência, acima de tudo, a certeza de que Deus ouviria a sua oração e de que a presença divina estaria ao seu lado, era de mais valor para Moisés como líder do que o saber do Egito ou todas as suas consecuções na ciência militar. Nenhum poder, nenhuma capacidade ou nenhum saber podem tomar o lugar da imediata presença de Deus. Na história de Moisés, podemos ver que a comunhão íntima com Deus é um privilégio de que o homem pode desfrutar. Para o transgressor é algo terrível cair nas mãos do Deus vivo. Mas Moisés não temia estar a sós com o autor daquela lei que tinha sido pronunciada com tão terrível grandeza a partir do Monte Sinai, pois a sua alma estava em harmonia com a vontade do seu Criador. A oração é abrir o coração a Deus como a um amigo. O olho da fé discernirá Deus como estando muito perto, e o suplicante pode obter provas preciosas do amor e do cuidado divinos por ele. Orar com santa ousadia. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Quando orarem, apresentem esta promessa. É nosso privilégio irmos a ele com santa ousadia.
Quando com sinceridade lhe pedimos que a sua luz brilhe sobre nós, ele ouvirá e responder-nos-á. O céu está aberto às nossas petições e somos convidados a ir com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Devemos ir com fé, crendo que obteremos precisamente as coisas que lhe pedimos. Pedir pelas nossas necessidades. Cada promessa contida na palavra de Deus oferece-nos assunto de oração, apresentando a empenhada palavra de Jeová como nossa garantia. Seja qual for a bênção espiritual de que necessitemos, é nosso privilégio reclamá-la por meio de Jesus. Podemos dizer ao Senhor com a singeleza de uma criança exatamente aquilo de que necessitamos. Podemos apresentar-lhe os nossos assuntos temporais, pedindo-lhe pão e roupa, assim como o pão da vida e a veste da justiça de Cristo. O vosso Pai Celeste sabe que têm necessidade de todas estas coisas, e são convidados a pedir-lhes. É através do nome de Jesus que se recebe todo o favor. Deus honrará esse nome e suprirá as vossas necessidades dos tesouros da sua liberalidade. Peçam e creiam. Quando pedem ao Senhor que vos ajude, honrem o vosso Salvador crendo que receberão a sua bênção. Todo o poder, toda a sabedoria estão à nossa disposição. Basta pedir. Andem continuamente na luz de Deus, meditem de dia e de noite no seu caráter. Então verão a sua beleza e exultarão na sua bondade. O vosso coração brilhará com o sentimento do seu amor. Serão erguidos como se fossem transportados por braços eternos. Com o poder e a luz que Deus concede, podem compreender e realizar mais do que antes julgavam ser possível. Avancem confiando em Deus. Devemos encorajar-nos mutuamente naquela fé que Cristo tornou possível a cada crente ter. A obra deve ser levada avante à medida que o Senhor prepara o caminho. Quando Ele leva o seu povo para lugares difíceis, então é seu privilégio reunir-se para orar, lembrando-se de que todas as coisas procedem de Deus. Aqueles que ainda não partilharam as experiências probantes que estão associadas à obra nestes últimos dias, terão em breve de passar por cenas que testarão severamente a sua confiança em Deus. É no momento em que o seu povo não vê qualquer caminho para avançar, quando o mar vermelho está perante ele e o exército perseguidor está por detrás dele, que Deus ordena: avancem. Assim ele está a operar para testar a sua fé. Quando essas experiências chegarem até vós, avancem, confiando em Cristo. Caminhem passo a passo na senda que Ele indica. Provações virão, mas avancem. Isto dar-vos-á uma experiência que fortalecerá a vossa fé em Deus e que vos habilitará para o mais verdadeiro serviço. Testemunho do dia 29 de dezembro de 2018. Estamos diante das fronteiras de Canaã e meus olhos não podem parar de chorar quando vejo a condição das pessoas que afirmam ser parte do remanescente fiel de Deus. Meu coração sofre e somente em Deus posso receber consolo. Não há encanto para mim nesta terra, porque eu pude ver uma terra melhor, isto é, a celestial. Foi-me deixado saber de que não fui chamada para convencer ninguém de seus erros, mas se eles mesmos não se humilharem e pedirem por sabedoria celestial, nunca o terão. Fui informada de que toda arrogância, abuso verbal e maltrato nos desqualificará da verdadeira sabedoria. Miqueias 6:8
Era a norma de fé de Abraão, Isaque e Jacó, e também de Daniel e João, o discípulo amado. Miqueias 6:8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus? Não há ninguém que possa salvar a vida de ninguém, porque existe apenas um mediador e salvador entre vocês, Jesus Cristo. Nossa única tarefa é exortar o fazer o bem, orar uns pelos outros e viver vidas que representem bem a embaixada celestial. Não entreis em contendas para ver quem tem a razão, mas ide a Deus em oração e súplica, e este o deixará saber. Deixai de se gabar da sabedoria humana, porque para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Sede, pois, zelosos em sua salvação com temor e tremor, e dê frutos dignos de arrependimento. Sede, pois, zelosos, porque seu adversário, o diabo, anda como um leão para destruir não apenas o corpo, mas o que é ainda mais importante, a alma. Estamos na véspera de uma grande prova, e ninguém poderá passar com a ajuda de ninguém. Como podeis ser extasiado em outra coisa, que não essa, que é para seu proveito? Cegos e surdos quase apalpam a prova final, mas sua mente está dada à reprovação e clamam: meu Senhor está atrasado. Insensatos falam de mim, mas vivem longe de mim. Não sabeis que aquele que não é enxertado em mim nunca dará frutos verdadeiros? Ouço o que foi dito pelos profetas, vós que clama no deserto. Endireitai as calçadas e dai frutos dignos de arrependimento, e achareis descanso para vossas almas. Mas eu vos digo que aquele que já está em mim produz muito fruto e meu amor está nele. Por isso o reconhecerei. Sua vida é considerada sem valor e sua única razão de ser é servir em meu nome. Mas esta geração perversa de lábios me honra, pois suas opiniões e grandeza têm sua taça cheia. Que, pois, farei? Irei à vinha e vou mandá-los embora antes que cheguem ao meu celeiro, e vou incendiá-los para que não contaminem nunca mais minha vinha. Isto eu farei para reivindicar a voz de meus servos. Estes foram violados por gerações, por aqueles que diziam vir em meu nome, mas eu nunca os enviei. E assim eles, meus servos, serão vindicados. Preparai, pois, meu rebanho real, pois as moradias já estão prontas, e a mesa de doces manjares já está servida, e o número já está quase completo, e tudo está já pronto. Perguntai pelas ruas, quem sabe como chegar ao céu? Logo pensais, ele encontrou algum? Vivo eu, que não encontrareis ninguém, pois todos aqueles que foram transladados em vida nunca mais caminharam entre vocês, nem caminharão até a restauração de todas as coisas. Mas se isso já é revelado, como, pois, seguis os homens pelo seu renome? Acaso minha palavra não é lâmpada para teus pés e luz para teus caminhos? Insensatos, carentes de compreensão, que viveis declarando suas conquistas e fantasias em vãs especulações, acaso os sinais não falam por si? Acaso não veis tendo olhos e escutai tendo ouvidos? O dia falso é chegado e todo aquele que ocultar isso está do lado do meu adversário. Não sou eu quem governou o universo? Não sou eu quem governa o universo e tudo o que existe nele? Eu não vou saber o que está por vir? Insensatos, amantes de suas ideias mais do que de Deus,
Como então você pode ter discernimento se apenas busca o próprio prazer? Mas meu povo me busca na solidão, no serviço pacífico, nas grandes alturas. Ali meu poder e sabedoria é depositado neles e os prepara para o grande acontecimento final, onde a luz rodeará a terra com a minha verdade. Mas os insensatos desprezam este encontro e, ocupados em seus planos, desprezam assim, diz Jeová, e não consideram este tempo de grande valor para se prepararem para o encontro comigo. Logo eles dirão: Senhor, em teu nome expulsamos demônios, e em seu nome fizemos isso e aquilo. Mas eu direi: apartai-vos de mim, vós que pratiqueis a maldade. Quantos perecerão por não seguir as instruções? E ele respondeu: muitos. Quantos viverão por segui-las? E ele mesmo respondeu: poucos, mas serão suficientes para a tarefa final. O tempo é quase cumprido para o meu povo, mas eles enganam seus corações com falsas esperanças de um futuro mais longo, cheio de prazeres vãos. Eles afirmam, eles afirmam ser judeus e não são, mas são símbolos que retinem. Humilhai-vos, vossos corações, e submetais em alma e espírito à busca da verdade real e do perdão de seus pecados. O que mais eu farei com esta vinha? Eu trabalhei, semeei, cuidei, apodei e não deu frutos. O que, pois, digo ao que me enviou? Ide e semeai outra vinha fora do meu campo. Assim fui fora da minha vinha e semeei, e vi que meus cuidados davam resultado e comecei a colher os frutos. Mas aquele que me enviou disse: não voltes mais à velha vinha, mas prossegue nesta, e ajunta a melhor semente, e lavra mais campo, e semeia com a boa semente. Então eu disse: Senhor, mas a primeira vinha também não teve boa semente? Isso mesmo, ele respondeu. Mas as pedras, os espinhos e as aves remeteram contra ela, porque a terra dela era propícia para isso. Mas essa é uma terra virgem com muito vigor e água abundante. E embora as pedras, espinhos e pássaros ataquem, não pode esterilizá-la de um todo, porque eu coloquei meu vigor nela. Senhor, eu perguntei, não colocaste seu vigor na primeira? E respondeu, sim, mas ela parou de fluir a água que dava vida e se tornou estéril. E agora, pois, o que farei? Ficarei afligido por sua esterilidade? E o mesmo respondeu, não, de nenhuma maneira. Eu irei para outro campo e semearei a boa semente nele. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, porque os sábios entenderão. Não há profeta em sua própria terra, nem ferreiro em sua própria ferraria? Por isso diremos: não é profeta e nem ferreiro? Não és profeta nem ferreiro? Meus anjos administradores tomam nota de cada ato e palavra. Minhas pálpebras examinam os filhos dos homens. Quem se esconderá de mim e poderá prevalecer por sua própria justiça? Rápidos em palavras e tardios para ouvir, estas são como a palha que o vento arrebata. Acaso não sabereis que será julgado, e isso já está acontecendo? Por que você vive em tal indiferença, aborrecendo uns aos outros? Quem vos ensinou a aborrecer vosso próximo? Quantos estão dizendo: amai seus inimigos, orai por aqueles que vos perseguem? Mas ei que vos digo: aborrecei o pecado e amai o pecador. Apartai-vos do que é falso e não toqueis no imundo. Mas vossa prevaricação e iniquidade os apartou das boas obras. Portanto, ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal. Geração má e perversa que aborrecei a verdade e ama a mentira. Vossos reis e vossos príncipes vos enganam,
e torcem minhas palavras em vaidades humanas. Buscar enquanto eu posso ser encontrado e enquanto estou perto. Em breve o Espírito Santo não estará mais entre vocês, e somente aqueles que aceitaram a chuva temporã receberão a chuva serôdia, porque não poderão receber a última sem a primeira. Que, pois, fareis ao ver que a chuva serôdia não lhes foi outorgada? Os valentes gritarão, e não haverá ninguém para consolá-lo. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Se escutais a minha voz, não endureçais vosso coração, só assim podereis ser salvos. Depois que isso foi ditado para mim, foi-me dito Marcos capítulo 4. Fielmente repasso a vocês e oro por cada um de vocês e espero suas orações para comigo também. Que o Senhor os abençoe. Amados, 18 de abril de 2020, às 12h39 da tarde, enquanto estudava a palavra do Senhor, veio a palavra do Senhor a mim dizendo: Eu sou o que sou, e não há variação em mim. O mesmo que fiz no Egito, para libertar o meu povo, ainda maior farei na libertação final e total do meu povo. Não haverá homens que se imponham, nem cadeias malignas que não sucumbam diante da minha glória. Portanto, eu os aconselho que não virem nem à direita e nem à esquerda, e siga atrás das minhas pegadas, porque o céu rugirá, e a terra estremecerá como um ébrio, e o mar se desassentará, e os rios mudarão seu rumo, e os montes gritarão. Mas meus verdadeiros filhos viverão confiantes debaixo das minhas asas. Apartem-se de todo aquele que não deseja invocar o meu nome, porque eu trarei sobre eles dor e aflição de espírito. Porquanto conheceram e abandonaram meus ditos, violaram meu pacto, viraram as costas para a minha lei e não deram ouvidos aos meus estatutos, que perpetuam por vossas gerações. Portanto, terei misericórdia de quem terei misericórdia? Do perverso e do malvado me encarregarei eu mesmo e livrarei o meu redil do seu sofrimento. Mas este não encontrará quem o livre, porque eu esconderei dele o meu rosto, porque me rejeitou, eu também o rejeito. Palavras fiéis e verdadeiras do Senhor para cada um de vocês. Que o Senhor os abençoe. (5 de agosto de 2021) Na madrugada, o Eterno me despertou e me disse: atende. Neste momento, ao despertar, escutei a leitura de Fé e Obras. Tenho um telefone pequeno, muito antigo, onde sempre coloco para escutar o Espírito de Profecia ou a Bíblia à noite enquanto dormimos. Aí estava este telefone, soando, no livro Fé e Obras. Estava recitando o capítulo 19. Rapidamente o busquei e vi que o título era Opiniões e Práticas em Harmonia com a Palavra de Deus. Eu meditava nisto, orei. Logo depois de um tempo, voltei a deitar. Então tive um sonho. Me via em uma casa. Esta era normal, como qualquer casa ampla. Eu via que a dona da casa era mais meticulosa. Ela se esmerava na tal limpeza. Recolhia o lixo de cada quarto e logo vi
que acabou e desceu ao porão. Ali a vi ir com o lixo. No porão haviam centenas e centenas de sacos de lixo. E percebi que muitos animais transitavam entre eles. Eu me perguntava como uma mulher tão meticulosa na limpeza fazia isto? Por que não tirava o lixo para fora da casa, em lugar de colocar no porão? Vi que a mulher saiu do porão e foi descansar. Passado um tempo do descanso dela, um forte ruído se escutou, e no mesmo tempo vi que todos os animais se movimentavam entre os sacos de lixo e a avançaram e a devoraram, e já não vi mais. Neste momento despertei e me foi dito: muitos acreditam que o pecado, por mais ínfimo que seja, é indefeso. As especulações, o ar de grandeza, os sentimentos de sempre saber o correto, sentido de autoridade sobre outros, o acreditar ter 99% de verdade, mas com uma mistura de mentira. Estes e outros serão a causa de que muitos que descansam nisto, confiadamente pelo hábito de tanto tempo que têm, será sua ruína. Ó amados irmãos, deixo estas palavras fiéis e verdadeiras que recebi do Senhor nesta hora para cada um de vocês. Que o Senhor nos abençoe.